Boa noite a todos. Está no ar os Donos da Bola especial, edição extraordinária para repercutir a final do Mundial de Clubes entre Grêmio e Real Madrid. Deu Real Madrid e a gente vai repercutir, escutar as análises da nossa bancada e também saber como é que o torcedor gremista viveu esse momento lá em Abu Dhabi e aqui em Porto Alegre. Na tela da Band e também através da internet no band.com.br/RS. Mande também a sua pergunta, o seu questionamento através do WhatsApp 992 24 12 20. Quem vai responder o seu questionamento, a sua pergunta, a nossa bancada, que hoje conta com César Cidade Dias. Boa noite. Boa noite, Max. Boa noite, amigos de casa. O Grêmio acabou não conseguindo, não resistiu ao Real Madrid, mas tem que levantar a cabeça porque Mundial não se perde, Mundial se joga e sempre alguém ganha, mas ninguém perde. Dupla de ataque hoje, composta por César e Ribeiro Neto. Eu preciso dizer algumas coisas, tá? E eu sei como o programa tem tempo, né? Hoje é menor, e eu tenho que guardar algumas teses para segunda-feira. A primeira coisa que eu tenho que dizer para o torcedor do Grêmio é o seguinte, realmente, gente, o ano do Grêmio foi fantástico. É uma pena que o tempo reduzido entre a conquista do Tri da América e o Mundial, que no caso foi uma derrota, ela meio que deixa a última imagem, né? E faz as pessoas esquecerem um pouco de usufruir da conquista. Então, vai ter que ser um exercício que o próprio clube vai ter que fazer com o seu torcedor. Opa, gente, para aí, ó. O Grêmio é tricampeão da América. Sobre o jogo de hoje, eu tenho um mix de frustração e de... como é que eu vou dizer para vocês? Sabe, meio que tô assim... Tá para baixo, Ribeiro? Não tô para baixo, eu tô conformado, isso. É um misto de conformismo com frustração. Conformismo. O Real Madrid é uma seleção mundial. O Real Madrid jogou... A seleção das seleções. Jogou muito melhor que o Grêmio. O Real Madrid fez com que o Grêmio não jogasse. O Real Madrid ganhou justamente. E não foi só pelo fato do gol do Cristiano Ronaldo, foi numa falta que a barreira abriu. Não. O Real Madrid criou várias situações de gols, entendeu? E aí o Grêmio me frustrou porque poderia ter jogado muito mais do que jogou. Arriscou pouco, ousou muito pouco e até deu pouco tempo para torcer. César, só segura um pouquinho, ficha 1 para a volta, porque o Júlio Prestes tem um chamado, se ele está nas ruas. Boa noite, Júlio. Sem palavrão. Boa noite, Max. Boa noite a todos que acompanham o Donos da Bola. Nós estamos aqui na Cidade Baixa, na Lima e Silva, acompanhando a festa da torcida do Grêmio após o jogo, porque não deu pro Grêmio diante do Real Madrid, mas a torcida ganhou as ruas para comemorar, principalmente esse ano que já está marcado na história do clube. Estou aqui com o Gabriel. Gabriel, Real Madrid realmente mostrou a superioridade diante do Grêmio, mas 1-0, só tá de bom tamanho, o Grêmio chegou longe no Tá de bom tamanho, o Grêmio fez mais que muito time que enfrentou o Real Madrid. O Real Madrid meteu 4-1 no Juventus final da Champions League. O Grêmio foi algo gigante para um time sul-americano. O Grêmio bateu de frente, jogou como time gaúcho de raça. O Grêmio mostrou respeito aos times europeus. Ele entrou como time que é campeão, que é o maior campeão da Libertadores, porra! É o Grêmio! Tá certo, vou seguir conversando com o pessoal aqui, dá licença. Aquele golzinho de falta, ficou aquele sentimento que dava pra ter conseguido empatar, que aquele gol não podia ter saído, a barreira abriu, aquele golzinho ficou com um gostinho de derrota realmente. Existe uma sensação tática muito além do que aconteceu. Eu acho que a gente é time de raça, eu acho que a gente merece o título de campeão, muito além do que um time que vale paga 1/5 do nosso salário. Eu acho assim, ó, Grêmio é campeão, pouco importa o que aconteça. E tecnicamente, isso não tem diferença em relação ao que o coração vale. Então o Grêmio é campeão, pouco importa o que aconteça. Muito obrigado. Grêmio, eu te amo. Tá certo, o pessoal realmente num clima de alegria aqui mesmo com esse vice-campeonato. Muita animação aqui, Max. Voltamos com você aí. Valeu, Júlio. Daqui a pouco a gente volta a falar com você aí para trazer essa animação. Ficha um, César. Não vou deixar esse monopólio hoje. Ficha um, César. O Ribeiro, se deixar, ele fala. Pois
é preciso separar as duas situações. Eu acho importante até o torcedor do Grêmio, de certa maneira, valorizar o fato do Grêmio, do Grêmio ter feito um enfrentamento contra o Real Madrid. Mas existe o jogo, e o jogo foi bem pensado pelo Renato, e esse modelo de espelhar o Real Madrid durou 10, 12 minutos. A partir do momento em que o Zidane muda o posicionamento do Casemiro e do Modric, ele amplia o meio-campo e abre um buraco no meio-campo do Grêmio, e o Grêmio passa a não conseguir, principalmente, fazer a pressão alta, que foi o que o Grêmio tentou propor naqueles primeiros 10, 12 minutos. Não conseguiu fazer. Promissores primeiros 10 minutos? Mas porque espelhou. Aí entra a estratégia. A gente dizia isso durante a semana. Tecnicamente, a equipe do Real Madrid é maior. Taticamente, elas são parecidas. Fisicamente, elas são parecidas. E entraria a estratégia. E o Grêmio pensou bem a estratégia, tanto é que, como tu diz, promissores 10, 12 minutos. Mas quando tu monta uma mudança tática e tu demora para entender o que aconteceu, e foi o que aconteceu com o Grêmio não encontra mais os meias, principalmente o Modric, quando ele desce para jogar um pouquinho junto do Casemiro, o Grêmio abriu um espaço no meio. E aí ele começou a bater em cima dos dois volantes e depois em cima dos dois zagueiros. Aí vai dizer, que partida fez o Jeromel? Sim, ele estava exposto todo o tempo à linha direta de ataque. E isso até o momento que surgiu uma falta ali, primeiro foi por cima, a outra bateu, e futebol é decidido assim, é no detalhe que se decide. Só que quem está perto, quem esteve perto do detalhe durante todo o jogo, foi o Real Madrid. Olha, a gente está vendo imagens ao vivo agora ali da Arena do Grêmio, que hoje recebeu cerca de 20 que estaria mil lotado torcedores. Agora, estaria lotado até agora, com festas, outro, né? se tivesse dado certo. Né? Eu vou dizer para você com essa imagem aí ilustrando. O meu mix de frustração, embora entenda a análise perfeitamente designada pelo César, e que foi realmente isso, né? Porque não foi só o Grêmio que não jogou, o Real Madrid não deixou o Grêmio jogar. O Real Madrid tem o pai Tatime. E teve interesse pelo jogo, que é uma coisa que a gente às vezes duvida. Respeitou o Grêmio, hein? Respeitou o Grêmio. Porque, ao contrário do que fez contra o Al Jazeera, o Real Madrid, quando precisou, recuou. E até nos minutos finais fez linhas de 4. Sim, 2 linhas de 4 com o Cristiano Ronaldo. Por quê? Porque estava ali diante de um adversário de respeito. Agora, infelizmente, eu fico frustrado, a minha frustração é macro. É ver a distância que existe entre o futebol brasileiro do futebol europeu. É muita distância, é quilométrica, e isso me deixa... Mas é uma distância superior ao 1-0, esse 1-0 também não é simbólico. Mas é que o 1-0... A gente pode usar aquele caiu de pé, que a gente decidiu colocar na tela? Eu acho claro que caiu de pé, mas o 1-0 foi circunstancial, vou te dizer porque o Real Madrid treinou no segundo tempo. Mas o gol foi circunstancial do Real Madrid. Mas é circunstancial, ritmo de Max, treino. Essa questão do circunstancial, ela é muito em cima do componente do jogo. Por isso que a gente precisa dividir um pouco o que aconteceu dentro do jogo. Pelo Grêmio. Não foi em nenhum momento. Não, isso é frustrante. A gente não olhar os melhores momentos a do frustração jogo e não ver uma chegada do Grêmio, não ver um ataque do Grêmio, uma finalização do Grêmio. Isso é frustrante. Chute a gol o Grêmio não teve? É que a frustração, e aí que eu quero que a gente divida essa questão. O que emparelha um jogo como esse é a intensidade e o nervosismo. Isso aí. É isso que emparelha. A escola emparelha também. Por quê? Porque o Grêmio picota mais o jogo do que fazem as outras equipes. Porque, de certa maneira, olha o tempo de bola rolando no primeiro tempo, tu vai ver que é menor do que o tempo que eles têm costume de jogar. Então, é diferente a forma do brasileiro jogar, dos times brasileiros. Isso é que emparelha. A partir do momento que eles fazem o gol, que é no detalhe, mas o detalhe esteve sempre próximo do Real Madrid, eles fazem o gol num erro. Gol é erro sempre. Alguém erra. Não tem essa, futebol é assim. Aí faz o gol. Tu vai ver que a primeira defesa do Marcelo Groy é depois do gol. E aí são 4 ou 5 grandes defesas. Por quê? Porque aí a estratégia que tu tinha essa que é a diferença. A diferença não é no resultado do jogo.
A diferença é no nível e número de estratégias que uma equipe pode propor. O Real Madrid hoje podia jogar de qualquer maneira que ela seria superior ao Grêmio. O Grêmio, se acertasse aquela maneira e fosse levando, talvez ali um contra-ataque, ganhou o jogo. O Grêmio histórico, ganhou o jogo. Mas o nível da equipe do Real Madrid, quando ele se interessou pelo jogo, teve momentos de contra-ataques ou de possibilidades de contra-ataque que nós vimos o Real Madrid jogando com 7 ou 8 jogadores atrás da linha da bola. Vamos ver o pessoal cantando hino. Aí tem o pessoal cantando hino, esse áudio aí. Isso aí é na Lima e Silva, né? Vamos escutar um pouquinho. Um pouco de entender o legado do que aconteceu, olhar o ano inteiro, né? Queria saber se o Felipe Duarte tá no ponto já pra gente chamar. Pode chamar, porque esse pessoal acompanhou o jogo nas ruas aqui de Porto Alegre. O Felipe Duarte, nosso enviado especial do Grupo Bandeirantes, acompanhou lá em Abu Dhabi. Tem uma chamada dele. Pois é, pessoal, dos donos da bola, não deu, né? O Grêmio acabou sendo derrotado pelo Real Madrid, gol dele, justamente dele, Cristiano Ronaldo, numa pequena falha, evidentemente, uma cobrança de falta do Cristiano Ronaldo, até não foi bem cobrado, no primeiro tempo ele cobrou bem melhor, por cima da barreira, e no momento do gol ele bateu a meia altura, mas a barreira acabou abrindo, passou entre Barrios e Luan. E aí sem chance para o goleiro Marcelo Groi. 1-0 a vitória do Real Madrid. O técnico Renato Portaluppi, na saída de campo, concedeu entrevista à TV da FIFA, foi transmitido aqui no equipamento interno do estádio Zayed Sports aqui em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e classificou o Real Madrid como uma seleção, diz que seu time sai de cabeça erguida, embora tenha sido derrotado pelo time madrilenho. E convenhamos, né, o Real Madrid conquistou seu 5º título da temporada, é o 6º Mundial de Clubes conquistado pelo time espanhol, e realmente números impressionantes. O próprio Cristiano Ronaldo, ainda detentor do título de melhor do mundo, né? Acabou de receber essa premiação lá em Paris. E o Grêmio, que tentou de todas as formas, começou a se especular, o Jael iniciando entre os titulares, começou no banco de reservas, o técnico Renato deu mais uma chance a Lucas Barrios, e o próprio centroavante paraguai deve se manifestar daqui a pouco aqui na zona mista do estádio do Zayed Sports, porque não deve permanecer no Grêmio, né? O seu contrato está chegando ao fim. Outros jogadores também têm um contrato ao final, e o próprio técnico Renato devem ter os seus vínculos renovados. Fernandinho foi muito bem, principalmente na Libertadores. O próprio Renato já vinha negociando a sua renovação de contrato, deve ser concluído no Brasil essa negociação. O empresário dele está aqui em Abu Dhabi, portanto, essa negociação já vinha sendo tratada, inclusive aqui na concentração, só foi parada, né? Foi estagnada por conta da grande decisão do Mundial de Clubes. Mas enfim, gente, daqui a pouco a gente retorna, quem sabe, com mais detalhes. O sonho do bimundial acabou sendo interrompido, vitória do Real Madrid por 1-0, o Grêmio que retorna amanhã para Porto Alegre, dividido em 3 grupos, toda a comissão, direção, comissão técnica e jogadores. 3 grupos, saindo de Dubai, rumo ao Brasil, mas parando ainda em Londres, Frankfurt e ainda um voo, ironicamente, em Madrid. Daqui a pouco a gente retorna com mais detalhes, pessoal. Valeu, Felipe Duarte se movimentando lá em Abu Dhabi, e a gente aí acompanhando imagens da movimentação na Lima e Silva, bairro Cidade Baixa, manda bala, Ribeiro. O Barrios não vai ficar no Grêmio, ele mesmo já concedeu uma entrevista na Rádio Bandeirantes. O que até me deixou espantado, porque ele já sabia antes do Mundial que não ficaria. Então eu me surpreendi, porque tu colocar um jogador para jogar sem as melhores condições físicas admitidas por ele próprio. Ele mesmo. E sem a ambição de permanecer, sabe? E além disso, Ribeiro, e mostrando uma certa mágoa, né? Mostrou uma insatisfação. Uma das coisas, a gente e por que eu falo tanto que Mundial não se deve ter, ou não se deve pensar como derrotado? Por que eu bato nisso? Porque a última coisa que o gremista pode fazer, e sobretudo os dirigentes do Grêmio, é fazer qualquer tipo de avaliação sobre um evento de 2 partidas. Por quê? Porque um jogo como esse, ou um evento como esse, é um evento que é como a cereja do bolo. O trabalho que o Grêmio está desenvolvendo desde o início de 2015 até agora, trouxe para cá Luan. O Ribeiro aqui, antes do programa, dizia, pô, decepcionou o Luan. Não. O Luan fez uma partida... Nesse jogo. Fez uma partida abaixo do que poderia, dentro da avaliação... Decepcionou. Hoje decepcionou. Não, mas dentro da avaliação... Mas, Max, dentro da avaliação do que se espera do Luan. Ele não conseguiu, de certa maneira... Só para pontuar, isso aí são imagens da Zona Sul. A gente rodou o dia inteiro hoje aqui por Porto Alegre. Isso aí é lá no Cristal. A gente precisa, nesse momento,
fazer uma avaliação um pouquinho mais macro do trabalho que está desenvolvido. Hoje, por exemplo, Marcelo Groy tem contrato longo, estreia no início da temporada, Edilson, Jeromel, Kahneman, Cortez, Michel, Jailson, Luan, o próprio Arthur, que é titular, o Maicon, o Fernandinho ainda tem que renovar, o Ramiro. Aí tu precisa de um jogador para o Barros que acabou não dando resultado? Sim, precisa. O Jael, por exemplo, entrou, brigou, mas acabou não solucionando. Isso aí, O que se esperava do Jael? Que não solucionasse. Então, quando a gente está nessa situação, e a gente precisa entender, a gente tem que fazer uma avaliação mais tranquila e não fazer nenhum tipo de terra arrasada. Ribeiro, rapidinho, do estúdio aqui da TV, para o estúdio da Rádio Bandeirantes. Paulo Pires, Alex Bagé e o Claudião. Estadual, nacional, Libertadores, Mundial, ele tem que ter elenco. Porque os outros jogadores, se tu tens um elenco que tu mesmo taxa como desqualificado no instante, se eu perder um, eu tenho desculpa, por que eu não... Então, eu gosto muito da individualidade do Arthur. Acho que é um jogador de um futuro promissor, mas não vejo a falta dele. Mas isso vira o fio. Mas pode virar o fio a partir de agora, porque o Grêmio que tinha, digamos assim, nos altos e baixos lá que o futebol proporciona, o Grêmio tinha um centroavante chamado Lucas Barros, que deu declaração agora em Abu Dhabi que tá fora. Aí o Grêmio tem o Arthur, que mesmo estando lesionado, o Arthur pode muito bem ser negociado quando abrir a janela de transferências. Também. Então aí já tem dois jogadores do time principal. Já ficaria titular. Sem o Arthur, no caso, negociado. E sem o Barrios. O Barrios já é certo que não vai ficar, né? Já larga 2018 sem esses dois jogadores. Não, sem um lesionado que pode sair. Sim, lesionado por enquanto. Um que já declarou que está fora. O outro está suspenso. Mas ou tu tem elenco ou tu não tem. A justificativa antecipada de que hoje, assim, fica muito fácil. O Arthur fez tanta falta que o Grêmio não jogou nada hoje, não rendeu o esperado por causa do Arthur. Tudo bem. Mas não dá pra colocar. Mas é que não tem um da mesma altura do Arthur em qualidade. Mas aí colocar. que tá. Não dá pra colocar. Mas não tem como ter dois Arthur no time. Eu não tô dizendo dois Arthur, mas... É a mesma coisa quando sai o Kahneman ou o Jeromel. Não tem como tu ter um zagueiro à altura deles no banco. Sim, mas quando tu participa de uma competição, tu tem que ter o conhecimento de que eu não vou... É muito difícil chegar inteiro em final de qualquer competição. Ninguém chega. Tu chega aos pedaços. E o Grêmio, para final de ano, ele chegou sem quem? Sem o Arthur. Não, mas suportou bem. O Arthur machucou no último jogo da Libertadores. Eu tô dizendo, suportou demais até... Agora, que a justificativa seja para má produção hoje, pelo excesso de passividade, por não se comportar como vinha se comportando. Ou seja, posso até perder, o outro é melhor, mas vou passar o laço nele. Eu concordo contigo. Eu não posso... Aí não passaria só pelo Arthur. Não passa pelo Arthur. Mas o que eu estou questionando é que no momento desse jogo te faz falta a qualidade. Não, a qualidade dele seria interessante para o Grêmio ter ritmo de jogo, coisa que hoje também não teve. Passou pelo grupo? Passou, claro que passou pela ausência do Arthur, o Claudião, o Paulo Pires e o Alex Bagé lá na Rádio Bandeirantes, estava há pouco tempo com eles lá também, e o César também, nós passamos o dia inteiro na Rádio Bandeirantes. É evidente que o Arthur faz falta, né? E talvez até modificasse muito o jeito de jogar do Grêmio contra o Real Madrid. Só que eu acho que o Arthur já é passado, tá? Com todo respeito. Mas, Ribeiro... Eu já acho que o Arthur não joga mais no Grêmio. Ribeiro... Assim como o Barros se despediu, o Arthur, na minha opinião, é um jogador que já está negociado. É evidente que quando tu troca uma peça ou outra, tu muda a realidade do jogo. Isso é evidente, a gente sabe disso. O Arthur pode ser melhor do que o Michel, que pode ser pior do que o outro. Assim é o futebol. Só que a gente precisa pensar, às vezes... Quando tu fala em estratégia e de jogadores do padrão que o Grêmio enfrentou hoje e da forma como o Grêmio jogou, que o Grêmio não conseguiria ter controle do jogo a partir do momento que existe aquela mudança tática e que ampliou o campo. Já teve dificuldades contra o Pachuca, exatamente. A gente sabe disso. E o que se viu até no Pachuca, e jogou antes? Se viu que o Grêmio fez um bom jogo contra o Pachuca, que se esperava que o Grêmio fosse passar por cima, e o Grêmio não poderia passar por cima. Depois se viu o Pachuca jogando, a naturalidade com que o Pachuca passou, venceu o Al Jazeera. Então, quando a gente pensa isso, a gente tem um pouco, e eu acho que isso é um pouco do gaúcho, Ribeiro, que gosta muito de falar da vida. Né? Da vida. A gente não pode achar que os problemas da derrota
são só nossos. A gente precisa entender as virtudes. Hoje, quando há mudança tática, o Grêmio não conseguiu ter controle do jogo. E aí a oportunidade de vencer passou a ser praticamente nula. Isso é que é a verdade. Arthur ou não, a verdade é essa. Jogamos contra um super time. Olha só, 992-24-12-20. Tá na tela o número, a gente quer saber, para você, o que faltou para o Grêmio conquistar esse Mundial. Manda a sua opinião, que a gente roda depois do intervalo. Donos da Bola especial de volta, nós vamos até às 7h20 da noite, repercutindo Grêmio e Real Madrid, a final do Mundial de Clubes da FIFA. Quem acompanhou os torcedores gremistas aqui em Porto Alegre, na Casa Gremista, na Arena do Grêmio, foi a Gabriela Lerina. Fim de jogo em Abu Dhabi, o Real Madrid ficou com o título. Aqui na Arena, os torcedores deram uma demonstração de amor ao clube todo o tempo. Levantaram, torceram, rezaram, acabaram com as unhas, tentaram empurrar o tricolor, mas não foi dessa vez. O Grêmio ficou como vice-campeão mundial. Agora que nesse momento, olha, muitos torcedores, foram mais cerca de 20 mil torcedores que compareceram aqui no estádio nesta tarde de muito calor aqui em Porto Alegre, e nesse momento eles já estão se retirando. Só teve um imprevisto aqui na Arena, que foi na área externa aqui do estádio, que aconteceu que, além de amargar a derrota, alguns gremistas que estacionaram nos arredores da Arena tiveram uma má notícia. 14 veículos pegaram fogo por causa de um incêndio provocado por brasas de um churrasco que atingiram um matagal. Bom, nesse momento por aqui, então, é um misto de tristeza, obviamente. Eles estavam, os torcedores, bastante otimistas e tinham fé de que o Grêmio seria bicampeão mundial, mas também de muita alegria. Afinal, para eles têm certeza de que o tricolor foi muito longe. Pena que não deu, mas tudo bem, pelo menos a gente chegou até lá, e isso é a nossa felicidade. O Grêmio é muito grande, o Grêmio é o maior. Eu sou o Grêmio onde ele estiver sempre. Orgulhosa de tudo, obrigada por tudo. Perdemos, mas saímos muito felizes, o ano foi maravilhoso. A gente só adiou mais um ano o fim do planeta, tá adiado pro ano que vem. Valeu, Gabi. Gabi que volta no Jornal da Band com essa repercussão da torcida aqui na capital gaúcha. Vocês acham que a direção gremista também está blindada desse jeito, que alguns torcedores que a gente escutou, de não deixar que essa derrota no Mundial atrapalhe o planejamento para o ano que vem? O problema é esse, né? É um pouco tempo que se teve para curtir o tricampeonato da Libertadores da América. E eu acho que até o clube vai ter que fazer esse trabalho, o marketing do Grêmio, de resgatar a realidade da grande conquista. Porque ficou a última imagem de uma derrota no Mundial e tal, mas há 2 semanas o Grêmio foi campeão da América, gente. Sabe? Mas quando a temporada começar no ano que vem, nós, da imprensa, nós vamos tratar o Grêmio dessa maneira, como tricampeão da América. O torcedor parece sair orgulhoso e... Eu acho que sim. E conformado com esse resultado. Não sei se é um perigo tão grande isso. Não, é assim, ó, tem uma coisa que vai favorecer. O torcedor, mesmo apaixonado do jeito que ele é, ele viu o jogo. Ele viu que o Grêmio não tinha condição de ganhar o Real Madrid. Mas talvez também soubesse que o Grêmio não tinha condições. É um abismo, a gente passou uma semana inteira falando a palavra abismo. Mas aí a paixão se mistura com a realidade. Ele sonhou com o Bi, mas aí o sonho e a realidade é diferente, né? Chamado do Júlio Prestes nas ruas de Porto Alegre. Manda bala, Júlio. Boa noite mais uma vez, Max. A gente segue aqui na Cidade Baixa, muita festa, nunca vi tanta festa por um vice-campeonato, mas lógico, o Grêmio chegou até a disputa do Mundial, a torcida está muito feliz com esse ano do Grêmio, a gente vai conversar novamente com a torcida, o Grêmio ficou com o vice-campeonato, mas foi diante do Real Madrid, né? A diferença, né, ficou bem clara nesse jogo de hoje, não é mesmo? Boa noite. Boa noite. Bom, eu acho que o Grêmio fez um enfrentamento bom, uma marcação impecável, mas infelizmente a bola entrou na falta, passou na barreira, mas pelo ano valeu a pena. Pelo ano valeu a pena, tá certo. Esse é um sentimento geral, continuar conversando com a torcida aqui. Agora, esse ano do Grêmio
ficar marcado na história, realmente merece toda essa comemoração, mesmo com o vice-campeonato. Merece, o Grêmio jogou, foi o maior time do Brasil, da América esse ano e teve a melhor defesa de toda a América do Sul, porque até o Juventus, até o Bayern tomou goleada do Real Madrid e o Grêmio conseguiu se sustentar até o final. O Grêmio jogou muita bola, é o maior do Sul, é o maior do Brasil, é o maior da América. Tá certo, ok. A festa continua aqui, Max. Não tem hora para acabar, afinal tem muito para comemorar. Voltamos com você no estúdio. Valeu, Júlio. Queria perguntar um aspecto específico para vocês. A Europa descobriu Pedro Jeromel hoje? Ou redescobriu, né? Ele pode ter uma passagem tímida lá para clubes menores e médios. O Jeromel, gente, ele jogou o que ele jogou a temporada inteira. Foi impecável. E aí, para quem é analista de futebol sabe que quando você é muito atacado, os defensores são mais exigidos. Portanto, eles aparecem mais no jogo, né? Mas ele não só apareceu, ele deu conta do recado. Ele deu conta do recado, mas porque foi muito exigido, né? E curiosamente, o Marcelo Groi quase não fez defesas. Fez poucas defesas. Duas, né? Uma que foi na trave e uma outra numa o Jeromel e o Kahneman é a melhor dupla de zaga da América do Sul. Não tenho nenhuma dúvida disso. Não tenho nenhuma dúvida disso aí. E para mim o Jeromel é jogador de seleção brasileira, como o Kahneman é jogador de seleção argentina. Valeu, Ribeiro Neto. César Cidade Dias, arremata aí pra gente. O segredo, e eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar para o torcedor do Grêmio, é que esse time, se continuar assim, o Grêmio vai ser muito forte no ano que vem e pode inclusive estar repetindo uma final contra alguém que ganhar a Champions League. Porque tem trabalho, tem pé e cabeça e tem muita qualidade nesse grupo de jogadores. Eu acho que essa é a mensagem que tem que ficar. Valeu, César, valeu, Ribeiro. Nós voltamos ao 12h30 na segunda-feira para projetar o 2018 do Grêmio, o 2018 do Internacional e também para trazer todos os detalhes do lance de craque que rola hoje no Beira-Rio, jogo festivo, reunindo vários nomes importantes do futebol. Esse evento promovido pelo D'Alessandro, segunda-feira, no Donos da Bola. Essa edição especial fica por aqui. Boa noite.